Sim. Entendeu? Eu queria só lembrar, tem um filme que vocês estão falando isso e me chamou muita atenção, foram das Torres Gêmeas. Vocês chegaram a assistir esse filme? Que Não, eles eu estavam já vi esse filme. valorando o dano de cada um. pessoa que morreu na Torre Gêmea. Tem muito que vocês estão falando, vale a pena assistir, eu não lembro o nome aqui, mas ele tá no Netflix, né? ele começa a falar, pô, você quer quantos? Ah, quero 100 milhões. Não dá. Tem que ser algo que tenha um bom senso, razoabilidade, e é muito legal porque um advogado, ele chega e começa a conversar com as famílias que... Ele é contratado pela Prefeitura de Nova York, né? Prefeitura é muito bom e fala muito sobre exatamente o que vocês estão falando. Se eu não me engano, as vítimas da Vale que desenvolveram problemas psíquicos Claro. tem um valor fixado de indenização. Isso dá margem para... né? Isso dá margem para tudo acontecer, né? Eu tô falando porque uma aluna minha me comentou comigo, me pediu uma ajuda no que eu achava em alguma coisa lá, e eu tô lembrando disso agora. Isso dá margem a muita coisa, né? Eu não vivenciei aquilo lá porque foi em outro estado. Mas a gente tem uma escritora que escreve sobre essas tragédias de massa, e como a gente faz parte desse ambiente, né? Agora a Polícia Civil tem um grupo de tragédia de massa oficial para atuar nos casos de massa, né? A gente há anos tenta fazer isso do jeito que dá, né? Só que com muito improviso, etc, etc. Eu trabalhei na tragédia da Serra, fiquei em Friburgo no ônibus, né? E eles não... Qual foi? A de 2012 ou agora de Petrópolis? Não, da a Serra antiga, foi 2011. 2011. A gente fez uma força-tarefa, que a gente tem um departamento do tribunal que é o DEAP, é o Departamento de Políticas Estratégicas e Assuntos Extraordinários, né? Então tem o ônibus dos grandes eventos, que a gente bota a justiça itinerante nos grandes eventos. Tem o do juizado do torcedor. Você vai, né, também. E tem a justiça itinerante, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. E já usei muito médico comigo, porque eu fui o primeiro juiz da justiça itinerante junto com o Dr. Almir Carvalho, que para mim é como se fosse meu segundo pai, porque ele é meu pai como juiz, porque ele me ensinou tudo que eu sei, né? É um juiz de campo e até hoje está lá. O juiz mais antigo e ele continua no interior. Mora lá em Rio Bonito, até mandar um beijo para ele. E a gente ia fazer a inspeção judicial, o médico andando com a gente, naqueles confins, né? Andando naquela estrada de saibro. Porra, doutor, eu tô com o meu melhor terno, né? Depois eu passei aí informal. E aí a gente ia com o médico fazer inspeção judicial na casa da pessoa. Isso era sensacional. Era a efetividade da justiça e o médico estava do nosso lado. Em algumas coisas tem que ser em tempo real, né? A gente tinha uma pauta, quando eu era diretor lá do ML, na Lei Seca tinha uma delegada. E a doutora Verônica. E aí a gente tinha umas ideias de mudar toda a Lei Seca. Porque a Lei Seca é sensacional, sem dúvida. O problema é que no primeiro momento que a pessoa é parada ali, é preenchido um checklist para um agente público. Até ter uma ocorrência policial, até a pessoa chegar no ML, isso demora tipo 3 horas às vezes. 4 horas, sei lá quantas horas, sei lá. Entendeu? Já mudou tudo. No caminho a pessoa já tá no WhatsApp se informando o que é pra fazer. Ela tem 1000 direitos. 3 litros d'água, uma Coca-Cola. Aí o seu exame horas depois, às vezes prejudica e vira... Como é que é o nome? Prova. O que você tá falando? Do registro da ocorrência. A ocorrência, ao invés de ser de embriaguez ao trânsito, vira... esqueci lá o nome. Uma coisa genérica. Tipo, fato atípico. Fato atípico. Entendeu? E aí não adianta nada. Você move todo um sistema, né? E você tá inocentando uma pessoa que cometeu um crime. Antigamente tinha VPI, lembra? Verificação de procedência de investigação. VPI. Exatamente. Hoje acabou com isso. E aí a gente queria muito um perito na barraca da Lei Seca. Só que não tem quantitativo para isso. Tem uma outra questão de qualquer perícia médica ter que ser feito no ambiente próprio, não poder ser feito mas a solução seria a gente levar uma van que funcionasse como um consultório médico. Eles não conseguiram subir, até porque para Friburgo, porque estava impraticável. Depois que eu cheguei, realmente fechou. E o IML lá foi muito afetado, né? E foi interessante que eles me ajudaram muito. Eles vieram de helicóptero, com o helicóptero do bombeiro, e aí a gente conseguiu com um frigorífico ângulo, um caminhão frigorífico, e eles trabalhavam dentro do caminhão frigorífico, tiravam as fotos, mandavam para o ônibus a foto, e aí a gente fazia a identificação do cadáver com o familiar, que é a autorização de sepultamento, que é um processo, né, que precisa de uma audiência de justificação. Eu sonho com isso até hoje, porque foram 58 autorizações de sepultamento, é uma coisa
assim, que eu penso... Um período de tempo muito rápido. Muito rápido. Eu fui ajudar um grande amigo meu, que é juiz de Friburgo até hoje, e, assim, eu já trabalhei em 2 tragédias, na do Morro do Bumba e nessa. Eu vou te dizer... Foram todas na mesma época. Eu vou te... Também o Morro do Bumba foi... Foi tudo 2011, o Morro do Bumba em Niterói. Foi em Niterói, foi bem antes. Se não fossem eles, eu não ia ter conseguido fazer nada daquilo. Se não fossem... Ele está privado com gente competente, realmente. Mas se não fosse os legistas da Polícia Civil, eu não teria conseguido fazer aquilo. É legal. E aí, veja, é o que a gente estava conversando ali fora. É um concurso dificílimo, sim, com poucas vagas, mas tem gente que não passou, que também é hiperqualificada. E aí a oportunidade de ser um perito do juiz. Perfeito. Ele não vai trabalhar como a doutora Gabriela, não vai ser um perito do Estado, né? Mas, em compensação, ele pode ser um perito do juiz. E o que a gente conversa no nosso meio... Tem colegas que deixaram de ser do Estado para terem mais tempo para se dedicar ao judicial. Até porque tem colega da judicial que não fez concurso porque fala, cara, vai me atrapalhar em termos de hora. E atrapalha mesmo. A gente, como perito judicial hoje, se eu começo a fazer assistência técnica, eu já não consigo... a demanda é muito grande. Eu tenho 3 dias de plantão atualmente. O que você disse ali fora, que eu achei muito interessante, a pessoa que está estudando para um concurso público... principalmente de perito, legista e tudo mais, a pessoa já vai ter um conhecimento muito maior. Se seu foco é perícia médica, vem para o nosso mundo que tem... Não, mas, olha quanta coisa a gente falou aqui. Mas são 40 vagas, né? São 40 vagas. Já teve, agora só vai abrir, sabe Deus quando. E aí você pode ajudar o juízo sobre isso, que eu acho que vocês precisam bastante. Eu preciso todo dia, é o que eu estou falando, todo dia. E eu vou até falar uma carência que acaba existindo nas varas de interior. A quantidade de peritos é menor. E peritos qualificados ainda menor ainda. Às vezes o cara não quer ir. Você sabe disso? Não quer ir. Quando a gente vai ser nomeado numa perita para uma cidade de interior, o cara vai se te dar uma nomeação de justiça gratuita, não vale a pena você ir e voltar. Os meus combinados com as varas são, se tiver X perícias eu vou. É isso. O problema é que às vezes não dá pra vara juntar. Você falou de Friburgo, eu faço perícia com longe, 2 barras, desde... longe, mas há muitos anos. 2 barras é longe. A juíza de lá, eu a conheci num caso... A conheci não, né? A gente acabou... Você tá falando trabalhista ou civil? Eu faço tudo, porque ela é vara única. É. Aí vem tudo de lá pra cá. Por quê? Não dá pra juntar um número suficiente pra eu ir lá, porque senão as pessoas vão ficar esperando muito. Então, a Mara? A juíza? Maria do Carmo. Maria do Carmo. E aí vem... a prefeitura traz uma van de pessoas... E aí eu marco tudo, tento marcar tudo, né? E assim eu vou trabalhando com algumas comarcas. Vem uma van de pessoas da prefeitura. Olha que interessante porque é o seguinte, quando você tem um juízo único, você precisa muito do apoio do ente local. Então o tribunal faz convênios com a prefeitura. Legal. Então, por exemplo, a OAB também tem, que leva van para um lado. Tem, isso é muito legal. Isso é democratização. Muito legal isso. Isso é a democratização do acesso à justiça. Perfeito, é muito bacana. Perfeito. Óbvio que tudo feito dentro da lei, tem um convênio, tudo. Claro. Por exemplo, na dívida ativa, no interior, você não tem funcionário para botar na dívida ativa. Aí você faz um convênio com o município vai te ceder funcionários que vão trabalhar só na dívida ativa. Entendeu? Vai ter oficial de justiça DOC, vai ter um carrinho lá meio fuleiro para fazer as citações. Até porque o cliente sempre vai ser a prefeitura, na maioria das vezes é a prefeitura. Exatamente. Né? Então ele tem que ajudar. A gente agora está com um projeto... Nesses casos de internações prolongadas, porque esse também é um problema que a gente passa. Olha como eu preciso de um perito e não tenho. Geralmente você tem um caso que já está judicializado, a sentença já transitou em julgado, e o cara fica pedindo sequestro de valor de mês a mês. A gente tem muito isso em home care, assistência domiciliar. Mas eu não sei se o que está sendo pedido ali continua sendo aquilo. Home care é um mundo à parte. Se morreu, não morreu, você vai saber, né? Morreu, eu vou saber. Mas se melhorou, piorou, você não vou. Aí eu preciso de um perito médico. Ainda é esse plug que ele usa? Ele ainda está usando essa bolsa de colonostomia? Às vezes piorou, também precisa ser mais coisa. Sabe o que acontece comigo com esse perito de home care? Aí ele tem que voltar pro hospital. E a família não quer. E hoje você tem uma norma específica do CNJ. No caso de assistência domiciliar, a família é obrigada a participar. E eles não querem isso, eles querem enfermagem 24 horas. Home care.
Home care com 2 enfermeiros. E aí quem vai me ajudar é um perito. E eu não tenho. Então, olha só como é que a gente vai fazer isso. É difícil. É muito difícil. Aí teve uma ideia sensacional, desculpa te interromper. Não, eu que estou interrompendo. Que falou assim, vamos botar então, fazer um convênio com o município, em cada município desse do interiorzão, para ter uma assistente social para ir lá. Aquilo que o cara estava falando no início. Não precisa ser médico. Pô, mas para mim seria muito... Para mim, seria um arcabouço. Não que esteja errado. É aquilo que a gente chama que também a maioria não sabe. Se acontecer algum problema, há um rompimento do nexo causal, porque eu estou em estado de necessidade administrativo. O judiciário não tem ninguém. Então, vou fazer um convênio. Mas ela botou o negócio errado. Mas ela não é médica, por isso que botou errado. Não, mas o juiz estava em estado de necessidade administrativa. Né? Mas se eu tivesse perito, se eu tivesse um banco de perito, se tivesse perito capacitado e com boa vontade igual a ela, de repente o tribunal não ia precisar fazer um negócio desse. Sim. Né? Que aí você vai ter que ter olha só, tem um assistente social lá, eu vejo a figura da assistente social, aquela pessoa, geralmente é uma velhinha de óculos, né? Muito cuidadosa e tal, mas aí ela vai ficar dentro do gabinete, numa salinha lá, coitada. E pela própria função dela, eu acho que ela ser imparcial e não ser favorável ao que está sendo pedido doente, a ela, é muito difícil, né? É muito difícil, mas aí a gente vai fazer o quê? Entendeu? Eu tive uma situação, né, com a cabeça disso aí que eu tô te falando. Eu tive um caso de uma criança que nasceu com vários problemas e tudo mais, e o garoto já era grandinho, e ele usava uma cadeira que parecia uma nave espacial. Só que ele cresceu e precisava trocar a cadeira. A primeira cadeira tinha sido paga pelo plano de saúde, que era uma família com muito poder aquisitivo e tal. Então era um daqueles planos de saúde que... Top. Muito master top, que não são esses comuns que a gente usa. A gente tem os E aí deram a cadeira de, sei lá, quase 100 mil reais da primeira vez. Mas o menino cresceu, precisou da segunda. Aí o plano não quis dar igual ao primeiro, porque ele alegou que nesse meio tempo tinha surgido uma nova cadeira, que ao invés de custar 80, 100 mil, custava 50. E aí queriam que ela aceitasse a cadeira. Aí... Para que o juiz determinou a perícia? Para eu, perito do juiz, dizer se a cadeira de 50 mil era suficiente ou se realmente tinha que ser a de 80 mil. Eu, como mãe, a primeira coisa que eu penso cara, ela quer melhor cadeira, deixa ela. Entendeu? Que é o melhor. Como é que terminou isso? Eu, sinceramente, não consegui comprovar que que a cadeira mais barata atendia a todas as necessidades. Ela atendia as necessidades básicas, que eram XYZ, ok. Mas alguma questão lá que a mãe pontuou, que era sobre a limpeza do garoto na fralda, na cadeira, e isso na rua, às vezes era necessário, a outra não dava. E isso tornava inviável passeios longos com a criança e restringia ela a passear pelo quarteirão. Blá, blá, blá. Então eu acabei concluindo favorável à família, mas aquele momento ali de eu como mãe acho que, cara, você se pega nisso e você tem que... Difícil. Só que você tem que... Isso vai passar pela sua cabeça. Você tem que pensar como mãe, desligar isso e falar, não, mas eu não sou mãe, eu sou perito do juízo. Você acha que o juiz também não pensa assim? Só que o juiz... tecnicamente, mas ouve só, por que tem que ter a perícia? O juiz não pode se responsabilizar por isso. Porque eu garanto que o juiz que me mandou fazer essa perícia, eu garanto pra você, que ele tava rezando pra eu falar isso. Ele queria, eu tenho certeza, ele queria de cara dar a cadeira a cara, eu tenho certeza absoluta disso. Ele só me botou no meio das coisas porque ele não pode se responsabilizar. O drama familiar é muito grande ali, né? Como que ele vai se responsabilizar? Eu quero porque eu sou juiz e ponto e dane-se, vou pagar a cadeira, entendeu? E aí foi construída uma situação técnica, tinha 2 assistentes técnicos do réu, acho que era uma fisioterapeuta e um médico do plano de saúde. É a junta. Que veio junto com o pessoal que fabrica a cadeira. O negócio foi um evento. E eles não querem direito adquirido, porque depois todo mundo vai querer a melhor cadeira também, porque já tem um julgado ali, né? Então, mas a questão é essa. Isso daí não é algo comum. Então aquilo é só para o caso específico. Esse laudo não teve nem contestação, hein? Agora falando aqui, isso já tem uns 2, 3 anos, não teve nem contestação. Mas tu é master top. Aqui o juiz deve ter falado, cumpra-se, né? E não deu muita ideia, é o que eu imagino. Como é que fica o psicológico do juiz e do perito em casos assim? É uma boa pergunta aqui, né? Eu não trabalho no médico específico, eu vejo as famílias e tudo mais, mas vocês estão diretamente ligados ao emocional de um processo. A gente tem que ter muito cuidado, familiar, né? E quando o periciado olha pra você e fala assim, pô, doutor, me ajuda aí. Não,
né? Não é fácil, né? É que aí num comparativo eu sempre tento lembrar de uma outra situação que sempre acontece. A pessoa que tá muito bêbada chega no exame de embriaguez e volta e meia ela fala assim, porra, me alivia aí. Aí eu fico com isso na cabeça, assim, né? E aí sempre que uma pessoa fala, me ajuda aí, e eu começo a Deus me livre, embarcar na dela e querer favorecer, eu lembro do bêbado e falo, pô, o bêbado pra pedir pra ser aliviado é porque ele tá tão bêbado que ele não sabe o que ele tá falando, que não é possível. Não dá, né? Aí você tem que realmente ser muito técnico. Pra gente se apegar à técnica, por isso a importância do período, porque a gente divide responsabilidade. Sim, eu queria chegar nesse ponto aí da divisão, porque vai vir um laudo técnico. E ter uma aproximação assim pro juiz, a técnica te dá um conforto de que você tá fazendo a coisa certa. Agora, que mexe com o emocional, mexe. Por exemplo, uma criança com esclerose... Aquela do tumor que você falou aqui. Exatamente. Mas, por exemplo, esclerose múltipla em criança é uma coisa raríssima, mas tem, né? Aí você... qualquer coisa... E aí vem o problema... Não que eu seja socialista, tá? Mas vem o problema das grandes corporações, da sociedade líquida e tal. Você estava perguntando o negócio do canabidiol. Agora, a moda agora é canabidiol. Mas já vamos falar sobre esse assunto. Não, já vou introduzir. Tá. Aí deixa eu falar só mais uma coisa do home care, que tem a ver com o nosso curso. Para você ter ideia, eu nunca faço perícia de home care. Por quê? Como não é uma coisa que para mim é fácil, né? Eu vou ter que estudar alguns detalhes de coisas que não são do meu cotidiano. Mas seria uma possibilidade. Pô, deixa eu ficar fera nisso, porque tem muito pra fazer. Muito. Eu vou ficar milionário se eu fizer todas as perícias de home care que me nomearem. Mas por que eu não faço? Porque eu tenho tanta nomeação de perícia das coisas que pra mim são simples. Acidente, sequela, valoração de dano, blá, 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 que eu acabo não fazendo home care, já que vai me dar um trabalho a mais no sentido de empenho, de estudo, pra fazer o que eu tô acostumado a fazer, que pra mim é, entre aspas, simples. O que eu quero dizer com isso? Que o volume de perícias que existe pra ser feito é absurdo, entendeu? No home care, então, voltando... Aí um médico clínico, que sabe tudo que tem nesse prontuário, nesse processo em tudo, pro clínico, que coisa que eu nunca fui, é muito mais simples ler isso do que pra mim. Então tem muito médico que não tem ainda uma formação específica e que pode direcionar, que saiu da faculdade com conteúdo clínico geral muito grande, que é o caso de um aluno nosso com quem eu tô em contato, inclusive, que pode se dedicar a esse tipo de coisa, porque vai ter coisa pra caramba pra fazer. Já sabe entendeu? fazer. No caso, desculpa, vou parar de falar. Não, que isso, é ótimo. Pô, não, tá ótimo, tá excelente. No caso do home care, por exemplo, aí por isso que eu digo da importância da assistente social. Eu gosto muito da assistência social. Eu acho que tem que ser interdisciplinar. Claro, eu sem dúvida nenhuma. Uma inspeção judicial de uma menininha que ela se engasgou com um pedaço de carne e ela teve uma paralisia cerebral. Então a vida dela é no home care. E aí eu vi que tinham 3 processos. Isso é legal, o juiz presente é legal por causa disso. E no interior dá pra tu fazer isso. Dá pra fazer. Um contra a ampla, por causa de estabilidade de rede. Então, a aparelhagem do home care, volta e meia queimava, ela não precisava ficar... Ela era traqueostomizada, não podia ficar sem oxigênio. O outro contra o plano, que não estava dando as coisas necessárias para ela. E um outro contra o estado e município, por causa de um medicamento específico que não estava no rol da ANS. Eu não me lembro se era uma pomada para escária, que não era o Dersane. Era uma de última... O que eu fiz? Peguei os 3 processos, juntei e fiz uma inspeção judicial multidisciplinar. Mais rápido também, né? Aí você vai fazer uma sentença para os 3? Não. Cada um com uma sentença. Mas a prova foi uma só para os 3. Resolve, porque senão ia demorar muito. Olha aqui, ó. Já que tem estabilidade de rede, não tem como... Gerador. Você chamou vai todo bancar mundo? Você chamou todo mundo mesmo no dia lá? Vai bancar um gerador. E todo mundo aceitou. Pessoal do home care precisa de enfermagem 24 horas? Não. Algumas coisas dá para fazer, não precisa de enfermagem 24 horas. E você tá lá, né? Você já tá... Tô lá, né? E pra família, você minimiza o drama familiar. Sim. Aquela família ficou muito grata a todo mundo. Até o cara da Ampla que achou que ia ser apedrejado, ele tomou cafezinho, ganhou um abraço da avó da menina, entendeu? E saíram assim, você via que o cara tava emocionado, né? E aí pergunta a assistência social, precisa de mais... Não, tá bom, é isso mesmo, é assim, é dessa forma, porque aí vai aferir a dignidade. E o outro da pomada, pode ser o Dersane a gente tem, por isso que eu lembrei do Dersane.
No caso, não, mas aí a enfermeira que foi do programa lá de Magé, que isso é muito legal, o Magé tem um programa de assistência domiciliar. Não, tem isso, tem isso, tem isso. Aí já mostrou uma coisa que era fitoterápica. Conseguiu resolver. Resolvemos tudo. Essa família escreve carta pra mim até hoje. Bonito. Escreve mesmo, à mão. Você sabe que na periferia tem muito... Eu entro muito nas residências, tem muito problema ali Então, onde eu quero dizer, olha a oportunidade, porque eu já vi que você às vezes tem um pool de gente que trabalha contigo. Sim, sim. Ninguém nunca pensou, um médico, em criar um serviço multidisciplinar de perícia só para home care. Isso daí é ser um negócio assim... Isso é fácil na academia. É mole. E a gente já tem vários médicos, é só falar, junta e fala assim, excelência, vai até para o Tribunal de Justiça falando, nós temos aqui qualquer coisa de home care, nós temos uma multidisciplinar, 2 ou 3 equipes, de repente, né, para não ficar sempre um. Faz uma capacitação específica. Faz uma capacitação. Isso, olha as oportunidades que surgem quando a gente começa a conversar. É maravilhoso isso. Pois é. E, no fundo, vocês estão ajudando o judiciário, porque a gente realmente tem uma carência. Olha, como sobra trabalho. Isso eu ouço muito de aluno, né? Mas você acha que eu vou conseguir entrar nesse mercado de trabalho? A pessoa tem medo. Você falou assim, a quantidade que tem de processo, a falta de perícia, de pessoas qualificadas é tão grande. Na trabalhista tem uma situação que os processos nomeiam um perito, nomeiam outro, aí nomeiam outro que não consegue fazer porque não vai... E eu já tive vários casos dele. Tá voltando pro primeiro perito. 3, 4 peritos. Volta pro primeiro. 3 ou 4 peritos que foram nomeados não aceitaram também, né? E aí fica enrolando o processo. Porque não tem tempo, às vezes. Não tem tempo, ou também vê justiça gratuita, não vou lá. Na trabalhista tem muito perito que não é do Rio vindo trabalhar aqui. Pessoas excelentes, inclusive. Mas que vêm trabalhar aqui, ou seja, juntam, tem mercado. Né? Eles juntam uma quantidade e vêm para cá, é isso? Eu dou muita aula na pós-graduação em medicina de trabalho, né? Inclusive na PUC de Goiânia. Todos eles viram perito. É impressionante. O médico do trabalho pode, de cara, ser perito trabalhista em qualquer tipo de perícia. Mas ele não faz só PCMSO, entendeu? Ele parte para o outro campo. De repente, tem uns que nem mais trabalham na área trabalhista. Exatamente. Eu não consigo ser ortopedista, de verdade. Entendeu? Porque você virou a perita full, né? Às vezes até falo, quando eu era médica de verdade... é perita full. Vamos falar do canabidiol, é isso? Esse é o nome? Então, a gente tava falando sobre isso, né? A criança com uma esclerose múltipla, é raríssimo. Aí, tem até um livro que eu aconselho que é a Medicina Financeira, a Ética Estraçalhada, do Viana Filho, um professor da UFRJ. Porque tem muito disso. Aí o cara, canabidiol é a cura da esclerose múltipla em criança. É o que ela tá falando. Qual mãe... Né? Não, eu quero. Quem não lembra do caso da pílula da vida? Que era aquele negócio lá da Unicamp e tal, que ninguém sabia o que era, e teve uma enxurrada de processo. Teve um negócio desse mesmo. Agora tem um tal de um aparelho que elimina qualquer bactéria do seu corpo. Tá rolando no Instagram aí. Entendeu? Não, tem muita coisa. Por exemplo, uma coisa que eu adoro, uma refogada com alho e cebola. Ora pra nobres. O cara tá anunciando hora pra nobres, segue de cândida até espinhela caída. Serve pra tudo, hora pra nobres. Né? Hora pra nobres com vitamina D e... como é que eles falam? Fósforo. Até impotência cura. O cara fala no rádio, né? O programa de manhã que eu escuto no rádio, o cara vende isso. Mas e aí, como é que a gente faz com medicamentos por exemplo, proibitivos ou proibidos? Não, isso a gente chama de medicamento órfão. Isso tudo tem que ser explicado num curso técnico. A diferença entre medicamento órfão, medicamento experimental e o uso off-label de um medicamento. O que é o uso off-label de um medicamento? Falando em linhas gerais, você pega o efeito colateral de um medicamento e usa para tratar uma doença que pode ser curada com o efeito colateral do medicamento. Vou explicar. Muito usado para obesidade. Ozempic, talvez? Ozempic seria isso? Ozempic, Saxenda, aquele de TDAH Vivance, que é caríssimo. O pessoal tá pedindo por quê? Aí vai a minha opinião como professor. Andou mal a legislação quando tirou
as anfetaminas do mercado para tratamento de obesidade mórbida. Muito. Mas na época a gente falava, isso vai aumentar as bariátricas e muito. E foi o que aconteceu. A gente quase faliu o SUS na bariátrica, porque você não tinha mais anfiopramona. Femproporex era barato. Femproporex... Todo mundo tomava. Tem que falar aqui. Femproporex era barato, a anfiopramona também. Mas o caminhoneiro usava como rebite, tinha muito acidente. Mas aí cabe ao Estado fiscalizar. Mas o caminhoneiro agora comprou cocaína, se ele quiser esse efeito. Pois é. Quem queria um efeito tal, vai buscar em outros lugares. Mas isso não tem nada a ver com no mercado negro, exatamente. Não, aí já muda completamente. Não, mas o argumento foi esse. E muitas vezes você precisava emagrecer a pessoa, igual aquele programa Quilos Mortais. Você acha que o cara emagrece fazendo a dieta daquele médico hindu lá? Porcaria nenhuma, é que lá nos Estados Unidos pode Femproporex. Gente, mas a obesidade é doença, tem que ser tratada como tal. As pessoas não entendem isso. O diabético deixa de tomar insulina, não porque ele vai fazer come por osmolar. Exatamente. Então, mas as pessoas não entendem isso. Né? Há uma judicialização desqualificada por causa do desconhecimento técnico. Você vê, tem várias coisas. A tal da violência obstétrica. Recentemente a gente teve uma coisa pavorosa, eu vou dizer que foi pavoroso, que foi esses casos de cartão saúde desconto, que eles estão vendendo uma coisa que eles não dão. E aí tinha uma resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo o médico de se envolver nisso. E aí foram no CAD. O que isso tem a ver com o Código do Consumidor? Foram no CAD e o CAD impôs uma multa ao Conselho Federal de Medicina. Mas o que é esse cartão aí que eu não sei? Você não é regulado nem pelo Plano de Saúde, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Você compra um cartão e tem direito à consulta. Paga R$30 por mês e tem direito à consulta. Entendeu? Só que aí a pessoa vai lá achando que é uma coisa e é outra coisa. Não é nem clínica popular. Porque o cara vende que você tem direito a ambulatório, enfermaria, tantos exames. E você não tem. É só uma consultazinha médica. Geralmente o cara você vai gastar o que você recarregar no seu cartão. É pré-pago, meu. É um pré-pago. Que é isso? Olha que ponto a gente chegou. E sai do plano de saúde. Hoje não tá. Sai do plano de saúde. Ele não é fiscalizado nem pela ANS, nem pelo Conselho Federal de Medicina. É a selva. E hoje eu tô com um caso desse lá pra julgar. Entendeu? Como é que fica? Mas vamos voltar pro nosso assunto desses remédios aí, que eu acho interessante. O off-label é isso, por exemplo. O cara descobriu que esse Vivans, que a gente dá pra criança que tem TDAH, que é, vamos dizer assim, é como se fosse uma Ritalina, só que uma Ritalina que tem menos efeitos colaterais. O cara descobriu que as crianças estavam emagrecendo. Por quê? Por quê? Porque são anfetaminas. Entendeu? É outro grupo de anfetamina. É outro grupo de anfetaminas, que nem o Femproporex é outro grupo de anfetaminas. Aí ele pegou esse efeito... Pediu. Bum! Pô, vou dar pra emagrecer. E aí? E aí, como é que fica o juiz? Como é que fica o juiz? Volta lá pra trás, 20 anos atrás. Amitriptilina, né? É um anticonvulsivante utilizado pra dor crônica. Até a fibromialgia, no início, quando surgiu, era mitril pra todo mundo. É isso mesmo. Era o efeito colateral. Mas não tem convulsão, não. Olha só, o efeito colateral da medicação é tratamento de dor crônica. Era off-label na época, nem tinha esse nome, mas a gente fazia isso direto. Bonito. É o betaferon pra pessoa que tem esclerose múltipla. Pô, mas peraí, não, mas olha só, isso daqui é um inibidor de primeira monta que ele serve como efeito... É a mesma coisa, ele é para epilepsia, mas serve para esclerose múltipla. Mas aí o advogado entra pedindo esse medicamento baseado no laudo médico. Mesmo não sendo o principal indicador ali do não seria o que a gente chama de mote de princípio ativo. E aí? Não seria o mote principal de princípio ativo. E aí eu quero saber como é aí o nome disso é outra coisa que a gente tem que ensinar, que ela sabe. É a chamada medicina baseada em evidência. O perito tem que saber isso. Ele tem que ser um investigador. Por isso que eu amo isso, entendeu? É um dos módulos da pós em que eu dou aula lá, que eu coordeno lá de Petrópolis. E pouca perícia baseada em evidência. E pouca gente sabe isso, né? Veja só, durante assim, séculos, Galeno foi considerado o pai da medicina. Mas Galeno nunca tinha aberto um ser humano, porque a igreja não permitia. Só que existia um louco holandês, ele era louco, e eu me vejo às vezes na figura dele, chamado Vesalius. Ele foi o primeiro anatomista, foi o primeiro perito. E o rei Guilherme, prussiano, gostava tanto dele, que permitia ele, olha só,
pegar cadáver. Primeiro ele acompanhava... Tem um filme disso aí, eu acho. Eu não sei. Não sei se tem. O ideal é você ler o livro, que é sensacional. Ele acompanhava todas... A gente chama em Portugal de ladainha. O acompanhamento do pré-morte. Pô, esse caso é interessante. Aí ele ficava lá igual um... Como é que a gente chama? Papa defunto. Ficava lá olhando. Ele era uma figura interessantíssima, tinha umas costeletas grandes. E aí ele começou a abrir esses corpos com a autorização do rei. Ele tinha um salvo-conduto. A casa dele era uma coisa pavorosa. Ele recebia várias multas do Departamento de Saúde Pública, porque estava tudo podre, cheio de cadáver, cérebro em cima da mesa e tal. E esse homem fez A Fábrica. O nome do livro é A Fábrica, porque ele era um desenhista de mão cheia. E aí ele começou a anatomia, propriamente dita. Mas olha quanto tempo demorou. E gente acreditando no Galeno. Achava que curava com sangria e sal amargo. Tu precisa ouvir um louco para modificar tudo isso. E aí vem a medicina baseada em evidência. Que não significa necessariamente, baseada em evidência, não é só em exame. É em estudo, né? Estudo, acompanhamento, estudo de bancada. Exatamente. E aí vem a interpretação dos artigos científicos. Porque muitos artigos científicos, né, são aprovados, são publicados, mas tem algum tipo de interesse, ou... a gente não pode falar muito nisso, senão a gente pode passar o carro da linguiça e passar a gente na rua. Porque a indústria farmacêutica é um negócio sinistro. Mas você pode pegar o mesmo tema de autores diferentes em ensaios diferentes e resultados diferentes. Sim. Então você tem que saber ler um artigo científico. E aí eu preciso de um perito qualificado para aquilo. Porque há uma norma técnica no Código de Ética que diz como tem que ser o estudo de bancada, que a gente chama de estudo de bancada, e o estudo empírico na pessoa, tem toda uma regra. Se aquilo não obedeceu, o juiz não pode dar um medicamento órfão que não passou por isso ou um medicamento experimental. E tem as regras do tema 106 do STJ. Olha quanta coisa que tem. Isso é legal, hein? Muito bom. Então, canabidiol, eu não posso sair prescrevendo canabidiol assim, à torta e direita. Mesmo a pessoa falando, mesmo você tendo a mãe... O emocional. O emocional da mãe, coitada. É a criança que está ali, que está convulsionando de 5 em 5 minutos, que tem uma síndrome do Cherne, do miado do gato, que Deus me livre e guarde. Né? São anjinhos, mas aí não pode fazer nada. Tem uma convulsão de 5 em 5 minutos. O canabidiol funciona. Aí entra um perito. Porque cada caso é um caso. Você já fez o tratamento com betaferon? Ainda não. Então primeiro vamos fazer e depois vamos pro off-label. Graças a Deus cada caso é um caso, né? Porque atualmente já tem inteligência artificial fazendo laudo de exame de imagem. Você pega a tomografia, coloca lá na inteligência artificial, ele consegue mapear o que é normal, o que não é. E já tem, no mundo da radiologia, já tem laudo sendo produzido assim. Olha que perigo. Olha que perigo. E que estão querendo trazer a inteligência artificial pro Poder Judiciário. Não, os advogados já têm inteligência artificial faz tempo, diante de tudo que a gente está falando aqui, você acha que tem como a perícia, aí eu falo da médica porque é a minha área, não sei como cada caso ser estudado como um caso especial? Ímpar, não tem como, não dá pra você Cada atacar. processo é um processo. Vou puxar um outro assunto rápido aqui. Voltando àquilo que eu falei no início, o que o juiz quer é o seguinte: você quer passar cocô de cabra das montanhas da Ilha Elba pro paciente? Tem um estudo dizendo que isso funciona? Tem. Você se garante? Me garanto. Tem autonomia. O médico tem autonomia. Isso é o mais lindo dessa profissão. Explica, né? Tinha uma época também, porque aí o cara ele tem que buscar evidência para sair daquilo. Tinham médicos, eles se chamavam, como é o nome? Ortomoleculares. Bonito nome. Ainda tem. Bonito nome, parece até um druida, né? Aquele cara. Hoje em dia tem um negócio mais abrangente que é a saúde integrativa, né? Que inclui essa coisa ortomolecular. Mas eu acho que tem uma visão melhor. Aí os caras, quando saíram esses medicamentos, essas anfetaminas para emagrecer, os caras começaram a estudar. E os caras são cabeção. A verdade é que eles são cabeção. Bons. Mas o cara usa aquilo em cada caso. É o que ela tá falando. Isso não pode ser genérico. Aí tinha um que usava o hormônio da gravidez. O cara se aplicava e estava emagrecendo. Gente, isso teve uma época que era moda. Você simulava a gravidez nas pessoas para que então o seu organismo começasse a trabalhar no metabolismo aceleradíssimo como é de uma grávida e isso fazer perder peso. Essa moda quase pegou, graças a Deus isso não pegou. Mas são algumas ondas, né, doutora Gabriela? Não, mas entra o off-label, daqui a pouco dá alguma coisa errada e volta pro... Então, aí vem a responsabilização do judiciário. E por isso que eu preciso de um perito.
É óbvio que o médico... Não, e olha só, e as modas vão e vêm. O que tá acontecendo agora na justiça trabalhista, na federal também, tem uma ressaca do Covid muito grande. Né? Porque ressaca do Covid. Lá no hospital onde eu Covid trabalho, prolongado, né? Eu sou assistente técnica do hospital em todos os processos. Eu acabei... Pra você ver como a perícia te consome. Eu tive que sair do meu setor pra dar conta das perícias que o hospital onde eu sou concursada sofre. Porque, no entendimento de todos, é muito mais interessante eu que tenho expertise nisso, trabalhar nisso, do que eu ser mais um médico atendendo e fazendo tudo que todo mundo faz lá na minha área lá. A quantidade de processos que o hospital toma é imensa. Porque as pessoas querem salubridade de grau máximo. Entendeu? Blá, blá, blá. A quantidade de pessoas que adquiriu algum tipo de doença respiratória na época da Covid, que hoje a gente sabe que houve sequelas em vários casos, se você adquiriu isso no seu trabalho, e às vezes é recepcionista do sei lá onde, que convivia com pessoas da farmácia, que entrava com pessoas entrando e saindo todo dia tossindo na casa dela. Hoje ela tem uma sequela disso, e ela quer dizer que isso é ocupacional. Mas e aí, será que ela adquiriu isso lá? Será que na casa dela ela não teve vários parentes com Covid? De onde que isso saiu? Mas é quase impossível não, tudo você bem. fazer uma análise dessa. Não, mais ou menos. Vai depender de uma série de documentações. Se é uma causa trabalhista, vai estar lá no Justiça do Trabalho. E quem vai decidir isso? O perito Nesse caso, médico. a causa trabalhista seria pegar a doença dentro do trabalho. Dentro do trabalho. E aí você vai tentar identificar... É razoável, diante de tudo que ela falou? Né? Caramba, não é fácil, difícil, não. hein? É muito difícil. Mas, hoje em dia, burnout é CID. As pessoas que desenvolveram doenças de estresse por excesso de trabalho, digamos assim... Isso é CID, na Justiça do Trabalho é mais um campo de atuação. Não, no campo fazendário também. Por exemplo, o bombeiro que vira alcoolimista é burnout. Isso vai pra civil, isso vai pra Justiça Piloto Federal. de rabecão, burnout. Você pegar um corpo de uma criança mutilada. Porque não é um, são vários, né? Entendeu? Mas isso é pra cada pessoa, é um universo. Mas eu preciso de um perito pra ver. Porque o cara pode estar simulando, o cara pode ser mais frio que o Drácula. Detalhe, não precisa ser psiquiatra pra dizer que a pessoa teve burnout. Para a justiça, você tem que ser perito. É isso mesmo. Na Justiça do Trabalho, você pode ser médico do trabalho. É a grande diferença, médico ou perito médico, né? Tem essa diferença, o perito médico sabe identificar, fazer um laudo específico para a justiça. O médico talvez não consiga. Você lembra uma aula que eu dei pra você uma vez, que eu trouxe um quadro de um pintor espanhol que quando o juiz tinha que decidir quem era bruxo ou não? Lembro. Esse quadro é sensacional. Lembro. É a Inquisição de São Miguel, se eu não me engano. Ele tá no Louvre, né? Não, ele tá em Montmartre. E é um quadro impressionista. E quem fala é um médico. Se a mulher é bruxa ou não. Lembra que ele falou? Você falou isso aí, você imagina isso? Os peritos. Né? Falava no ouvido do juiz assim, ela é bruxa, ela não é bruxa. Você imagina a pessoa matar? Mas vai pra fogueira. Aí eles tinham métodos. Se o ganso for mais pesado que ela não é bruxa. Pô, um ganso, um coelho. Não, é óbvio que o ser humano vai ser mais pesado que o... Então, era verdade e era perícia. Olha só a importância de você ter gente qualificada. Porque, às vezes, a gente torce. No caso da criança, eu já sabia que o perito ia falar aquilo. Eu só pedi a nota técnica para não anularem minha decisão. Sim, olha, perfeito. Você não deu a oportunidade. Mas ele foi claro, olha, o canabidiol não funciona nessa hipótese. Ele ajuda. Mas, pô, na saúde pública eu não posso usar o que ajuda. Vige o mínimo existencial. Por quê? Porque senão eu vou quebrar o sistema todo. Isso que você fala é muito importante, né, doutor Vitor? Em quebrar o sistema público de saúde, que já vem acontecendo, porque você começa a dar remédio à torta e à direita sem uma análise devida. Né? A gente está na hora dos casos concretos. A minha tese de mestrado, ela foi um estudo etnográfico. Etnográfico é quando você tem um diário de campo. Num estudo comparativo entre dois CTIs, um CTI público e um CTI privado. Tá? A minha tese era dignidade da pessoa humana e o fim da vida. Etnografia de hábitos em centro de terapia intensiva. O que eu queria ver? Eu queria ver qual era o impacto das nossas decisões nos CTIs. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Qual? O poder judiciário está mantendo muita gente morta viva. E tô tirando o leito de quem pode voltar. Caramba. Que é a parte mais importante. Né? Esse é um problemão. Porque a família vem te pedir, você pega e dá. Muitas vezes no plantão, né? Uma liminar ali.
Pro hospital privado, desculpe falar, é muito bom que a pessoa fique no CTI, porque o plano não vai glosar, que tem medo da justiça. O cara nem vai ver o que tá gastando. E uma diária de CTI é caríssima. Pra você ter uma ideia, o home care é mais barato que o CTI. O que você tá falando é preocupante. Não, e falar nisso é difícil. Eu fui muito criticado, até pelos meus colegas. Vai deixar morrer? Não, você não tá entendendo. A lei fala que é pra deixar morrer. São os cuidados paliativos. Na verdade, a lei veda a distanásia. Você não tá falando de que aquela pessoa tem que morrer. Você tá falando de liberar aquele leito para outros que podem sobreviver. Mas aí... Então, aí o cara fala, você vai escolher quem vai morrer e quem vai viver. Não sou eu, é a lei. A lei já fala isso. Mas isso é mais ou menos que nem uma guerra, então. Eu preciso de um perito. É que nem uma guerra, cara. Mas eu preciso de um perito que pra me explicar fale pra isso. mim, né? Ó, eu tive um cara... Assim, depois eu vou te dar minha tese pra você ler, que eu já dei pra vários médicos, é muito... Não, que coisa... Eu dei pra vários médicos. Não dou pra ninguém. Eu... Permitiu que fosse lida a minha tese. E eles ficaram intrigados com isso. Pô, eu não pensava assim. E a vida do intensivista é uma vida muito difícil. Então, e eu relato... índice de suicídios. E eu relato... Se eu não me engano, é o maior índice. E muita droga também, né? Eles usam pra aguentar, né? Pra aguentar. É muito suicídio. O cara fica deprimido, aí ele mistura aquela mistura... Qual é a droga da moda agora entre as madame? É o Pats, né? O Pats. Aquele pra dormir, vou tomar pra dormir. O Pats. Aí mistura Pats, champanhe e Rivotril. Aí embarca. Aí vai. Mas só pra terminar. Então, vamos lá. Eu relato os casos na tese do que eu vi. Então, por exemplo, nesse caso, o óbito iria acontecer de qualquer maneira. Era uma paciente que tentou o suicídio, teve uma intoxicação medicamentosa e baixou a CTI. Então, ela estava lá no leito dela. Uma pessoa, uma moça balzaquiana, bonita e tal, não tinha... aceitado a separação e a traição do marido e tentou o suicídio. Tava lá. Aí eu falei, poxa, aparentemente ela tá bem. Aí o intensivista... Eu já sabia que o que eu tava falando era para provocar... Porque o etnógrafo, ele faz isso. Ele provoca... Para ver a resposta. Para ver a resposta. Mas o garoto era bom. O intensivista. O ERG, né? O ERG é o ERG. Aí o moleque falou assim para mim... O moleque não, era um doutor, mas era mais novo que eu. Não, mas foi intoxicação. O remédio roda pelo organismo. Então ela só vai sair daqui com o laudo do psiquiatra. Olha só, ele conhecia tudo. Ele conhecia todas as resoluções. Daqui a pouco a mulher começou a passar mal. E passa mal, e ficar agitada. Aí tava tendo troca de plantão. Aí entra um intensivista mais experiente. Aí ele olhou aquilo. Pô, aí eu falei, caramba, o moleque acertou. O medicamento ainda deve estar rodando. Daqui a pouco eles saem da ilha do CTI, os dois. O coroa salta. Pô, fica até emocionado. O médico E começa a fazer manobra nela. Vem o cara com um bu, tem que entubar, não sei o quê. Onde está o desfibrilador portátil? Tá com um hepatocarcinoma num idoso de 93 anos. Entendi. Rede pública só tinha um. Entendi. Ela veio a óbito. Ela vinha de qualquer maneira, que ela teve um flúter arterial. Depois eles viram que ela... Olha só, aí entra ela. O flúter arterial que se bobear nem ia desfibrilar bem. Não ia, não tinha jeito. Aí entra ela. Mas na hora você não vai deixar de Não vai. Não ia adiantar a desfibrilação. Aí, não, e o pior depois foi ver o garoto dando... É até difícil eu falar. Dando a notícia para as filhas, quando as filhas chegaram, 2 adolescentes. E eu fiz isso. E como ele abraçou aquelas meninas, E o médico sente. Não, no caso dele, que é uma paciente jovem, e o outro coroa lá, coitado. O hepatocarcinoma grau 6, ele estava sofrendo ali. Uma icterícia severa, o cara, porra, barriga d'água enorme. Não, porra. Isso é ortotanásia. Isso não é vedado em lei, que é diferente de eutanásia. Ninguém sabe isso, cara. Nem juiz sabe isso. Precisamos montar um curso mesmo. Precisa montar um curso. Aí entra ela. A causa-morte, na verdade, é que ela já tinha um câncer de seio e foi uma trombose, foi um trombo que soltou. Então ela ia morrer de qualquer maneira. A mulher... Foi uma causa exógena, que não tinha nada a ver com a tentativa de homicídio.
Pessoal, então, nós temos muito ainda o que fazer aqui, resolver todos os problemas médicos que existem na perícia e nos juízos. Mas eu queria agradecer de coração, Dr. Vitor, doutora Gabriela, porque foi fantástico. A gente conseguiu trazer muitos assuntos com palavras aí que eu não conhecia, honestamente. A gente vai ter que traduzir depois, né? Colocar uma tecla SAP ali nos nossos vídeos, mas foi fantástico, porque a gente percebe que a justiça, com bons profissionais, acaba sendo célere e acaba permitindo que chegue justiça social para todo mundo. Eu queria que você desse as suas últimas considerações, doutora Gabriela, e depois o doutor Vitor, para a gente fazer esse fechamento do primeiro Peritocast Tema Médico aqui da Academia do Perito. Uma grande honra para mim ser a professora da área médica. E dizer que a gente está também no primeiro Peritocast, inaugurando. Exatamente, ter a área médica na estreia, mostra a importância, né, do médico perito aí no cenário para todas as coisas, em vários sentidos, né? De ser uma boa profissão, de você ajudar pessoas, de você tá envolvido com soluções das vidas das pessoas, e você ajudar o judiciário, e você ter uma profissão agradável também, onde você usa os seus conhecimentos a favor da justiça. Então, é muito gratificante estar aqui. Obrigada. Muito obrigado. E teremos outros, né? Porque a gente só aqueceu hoje. Vamos sim, com certeza. E agora as considerações finais do Dr. Vitor aí, que também agradecendo já de antemão essa gentileza de estar aqui no nosso primeiro Peritocast da Academia do Perito. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né? Tá com você, tá com uma amiga de longa data, dizer que não dá pra gente esgotar todo o assunto. Espero que você faça um curso de Direito Médico e Perícia Médica. Você pode contar comigo. Eu já está fechado, então. Já vamos fazer. Porque isso é necessário para o que eu te falei, uma judicialização qualificada. Não que a gente não queira trabalhar. Todo juiz tem uma missão. Mas a missão é dar o certo para quem mais precisa no momento. E não dar qualquer coisa para cada um, né? Que o que estava acontecendo na saúde era isso. E eu queria fazer uma homenagem à doutora Gabriela aqui, que durante o auge da pandemia, ela me ajudou muito. Quando a gente, de forma assim, inédita, a gente inaugurou um serviço móvel de verificação de óbito, né? Guerreiros. E ninguém sabe disso, né? Era para ganhar o prêmio Novari, assim. Tanto que quando eu ganhei o prêmio de Direitos Humanos, eu dediquei a ela. Que legal. Porque, não sabia disso. Não. Pouca gente sabe. E a corregedoria, por meio da doutora Raquel Crispino, né, bancou a ideia e já saiu o atestado de óbito, que já é direto para o banco da corregedoria. Então não tinha mais aqueles questionamentos, né? Então, você vê que como um perito... E partiu dela, tá? Ela que me procurou, e aí a gente agitou. Montou um grupo. Fizemos um grupo, né? Que hoje tudo é esse negócio de grupo. E você vê como é que a gente precisa de um perito comprometido. E de um perito que saiba como ela. Então, você ter uma professora igual a ela, teu curso é diferenciado, entendeu? Obrigado. E se quiser me chamar, eu venho também para ajudar. Você já está dentro. Eu ia falar uma coisa só. E obrigado pelo livro. Tá na sua mão. A meia de dedicatória. Aí tem muita contribuição de todos vocês, porque a gente sempre vai adquirindo mais conhecimento. Mas eu queria só para finalizar falar que essas ações disruptivas é que mudam o mundo. E a gente muitas vezes fica no conforto do lar fazendo só aquele mesmo e não vai ter nenhum resultado melhor. Vai ser igual ou pior. E a gente sendo disruptivo, com certeza a gente está indo ao nosso propósito, não mais ao objetivo. O objetivo é quando você quer comprar uma casa boa, você quer comprar um carro bonito, é o seu objetivo de vida, ficar rico. Mas o propósito é quando você se permite ajudar mais pessoas, e vocês dois fazem com maestria. Muito obrigado. Finalizando o Peritocast. Obrigado. Um abraço. Obrigado.